Olá, sejam bem-vindos ao programa JBP Podcast, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Eu sou a doutora Suzana Tani, sou professora de Pneumologia Livre e docente da Faculdade de Medicina de Botucatu e também editora associada do Jornal Brasileiro de Pneumologia. E hoje irei conversar aqui sobre um artigo muito interessante, escrito pelo nosso graduando Igor Magaton Ribas e publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia. O seu título é Efeitos da temperatura do ar no risco de morte por doença pulmonar obstrutiva crônica nas principais microrregiões do Brasil, um estudo de série temporais. Para apresentar um pouquinho do histórico do nosso querido autor Igor Ribas, ele é um ex-estudante do Colune, Colégio Universitário da Universidade Federal de Viçosa e atual graduando pelo curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Este trabalho é um produto da sua iniciação científica que foi orientado pelo Dr. Mário Nogueira e pela doutora Letícia Ferreira quando produziram esta pesquisa. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e vou começar já questionando algumas perguntas em relação ao seu trabalho. A primeira é: qual foi a motivação principal por trás dessa realização deste estudo que você e seus orientadores queriam fazer a avaliação sobre a temperatura do ar do nosso país e com as taxas de mortalidade no Brasil? Olá, galera. Meu nome é Igor Magaton Ribas e, respondendo a sua pergunta, doutora Suzana, a principal motivação para realizar este estudo foi o aumento da conscientização sobre as mudanças climáticas e justamente seu impacto na saúde pública, que ainda é desconhecido. Nós sabemos que a DPOC é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, inclusive, era previsto para ser a terceira principal causa de morte no mundo em 2020, mas teve o Covid. E também sabemos que as temperaturas extremas do ar estão se tornando cada vez mais frequentes em virtude das mudanças climáticas. Então, nós queríamos entender melhor como que essas variáveis ambientais poderiam afetar a mortalidade por DPOC em diferentes regiões do país. E como o Brasil é um país muito grande, a gente acabou dividindo o estudo em diversos clusters, pegando, de fato, 10 micro-regiões do país, de forma que a gente pudesse representar o país inteiro. Vocês dividiram isso em micro-regiões, né? E você poderia me descrever rapidamente para também os nossos ouvintes como foi a metodologia deste estudo? Bom, a gente levou em consideração a diversidade geográfica e climática do Brasil ao escolher essas 10 micro-regiões. No caso, foi micro-região de Brasília, de Manaus, de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro, espalhados pelo Brasil. A metodologia também abarca, no caso, a população de cada micro-região. Pegamos as micro-regiões mais populosas que pudessem representar diferentes contextos ambientais, como relevos e climas diferentes. Isso nos permitiu identificar variações nas temperaturas médias do ar e relacioná-las à mortalidade por DPOC. E no caso, falando mais das regiões mais populosas, como São Paulo e Rio de Janeiro, elas ofereceram estimativas mais precisas e significantes, justamente em virtude do maior número de óbitos diários por DPOC. Mas no que diz respeito às 10 micro-regiões, é importante a gente selecionar justamente um grande número de micro-regiões para que a gente consiga representar toda a variação geográfica e climática do Brasil. A gente pega, por exemplo, se a gente analisasse o Brasil inteiro de uma vez só, no modelo único, por exemplo, a gente poderia ter alguns vieses, como, por exemplo, uma região de uma latitude X e uma longitude Y vai ter condições climáticas diferentes de uma outra região, com diferente latitude e diferente longitude. Então, essa diferença de clima, se a gente colocasse tudo em um grupo só e analisasse o Brasil inteiro, a gente poderia vir a afirmar que no Brasil existe uma relação significativa entre a temperatura do ar e a mortalidade por DPOC. Quando, na verdade, isso não é verdade, é um fato restrito àquela região, determinada longitude e latitude. Então, a gente achou necessário fazer esses 10 clusters abrangindo diversas longitudes, diversas latitudes, diversos relevos. E nessa complexidade que você está nos dizendo sobre os clusters para a identificação dessas micro-regiões, o artigo também traz uma análise estatística complexa, e você poderia simplificar a interpretação para os nossos ouvintes e leitores do artigo? Bom, falando
da abordagem estatística utilizada, em nosso estudo sobre a relação entre a temperatura do ar e a DPOC, nós utilizamos modelos aditivos generalizados em conjuntos com modelos de defasagem distribuída não linear. Qual que é o diferencial dessa metodologia? Ela nos permite analisar de forma abrangente e precisa como as variações da temperatura do ar podem afetar o número diário de óbitos por DPOC. E como a gente está usando modelos de defasagem distribuída não linear, a gente consegue, além de analisar no dia de hoje, a gente consegue ponderar como esse risco aumenta ao decorrer dos dias. No caso, a gente usou um lag de 21 dias. O que isso quer dizer? Que a temperatura que a pessoa está exposta hoje não influencia só no risco de morte dela hoje. Influencia no risco de morte dela hoje e nos 21 dias consecutivos. A abordagem dos 21 dias vai ser falada um pouco mais para frente, mas a importância desses métodos reside no fato de que ele nos permite modelar tanto a tendência de longo prazo quanto a sazonalidade nos dados de mortalidade por DPOC, garantindo que possamos separar os efeitos de temperatura dos fatores sazonais de longo prazo. Além disso, os modelos de defasagem distribuída não linear também nos permitem identificar como os riscos relativos de morte por DPOC variam em relação às diferentes temperaturas do ar ao longo do tempo, incluindo temperaturas extremamente frias e quentes. Nós utilizamos também alguns percentis de distribuição de temperatura do ar, como frio extremo e calor moderado, para avaliar os efeitos em diferentes condições climáticas. Isso nos permitiu calcular frações e números de eventos atribuíveis a temperaturas não ótimas, fornecendo informações valiosas sobre quantos óbitos por DPOC poderiam ter sido evitados se as exposições climáticas não tivessem ocorrido. A gente usou essa metodologia, o autor que fez ela tem o sobrenome de Gasparini, e é muito interessante, né, agora falando de uma forma um pouco mais abrangente, que o Gasparini ele consegue avaliar se a variação do número de óbitos diários por DPOC em uma região pode ser justificada por uma variação da temperatura. Como assim? Vamos supor que hoje faça uma temperatura de 20 graus e morra uma quantidade X de pessoas por DPOC. Amanhã faz uma temperatura de 25 graus e morra a quantidade Y. Essa variação de 5 graus Celsius na temperatura é suficiente para explicar essa diferença na mortalidade? É justamente isso que essa metodologia está buscando analisar. E por que ela é tão interessante? Por que ela tem sido usada em vários artigos do mundo inteiro? É porque, quando você pega as macrovariáveis, como poluição, umidade, etc., essas macrovariáveis não têm uma volatilidade tão grande quanto a temperatura. Então, é provável que uma variação no número de óbitos diários seja explicada pela temperatura, porque a temperatura é a única coisa que varia de um dia para o outro. O PIB de uma região não varia de um dia para o outro. A poluição de uma região não varia de um dia para o outro. É claro que de um dia para o outro a gente pode ter queimadas e várias coisas que podem afetar essas variáveis macroambientais. Mas, como a gente está analisando 22 anos de dados, é improvável que isso chegue a acarretar algum viés muito grande no nosso estudo. E você já falou um pouquinho, Igor, em relação à temporalidade de vocês escolherem 21 dias. Você poderia aprofundar um pouco mais sobre os 21 dias? Por que 21 e não 28, 30 dias? Bom, o período de 21 dias foi escolhido no estudo para avaliar os efeitos de temperatura do ar, porque é um intervalo de tempo que permite capturar tanto os impactos a curto quanto os impactos a médio prazo das variações de temperatura na mortalidade por DPOC. A escolha do intervalo de 21 dias está relacionada ao objetivo de analisar como as condições climáticas afetam as taxas de mortalidade por DPOC ao longo do tempo. Esse período permite observar não apenas os efeitos imediatos das variações de temperatura, mas também os efeitos retardados que podem ocorrer em algumas semanas após a exposição a condições climáticas adversas. Dessa forma, podemos analisar os riscos associados a diferentes níveis de temperatura ao longo de um período de tempo, que abarca tanto os efeitos imediatos quanto os efeitos a curto prazo. Essa curva de 21 dias, esse resultado de 21 dias, vem justamente de uma curva de lag response que a gente chama. É quando a gente analisa o risco relativo no eixo Y e no eixo X a gente analisa o lag. A gente vê que ao decorrer de 21 dias, o risco relativo para de aumentar, a curva fica estagnada. Ou seja, 21 dias após a exposição é o período máximo em que ocorrem as diferentes fatores biológicos que podem acarretar na mortalidade. Ou seja, a mortalidade a partir de 21 dias para de aumentar. Então a gente escolheu 21 dias justamente por isso, que é o período onde a gente pode abarcar todas as possíveis afecções da temperatura. E é muito interessante tudo isso que você está nos explicando, Igor. E eu queria que você falasse os principais resultados que você identificou no seu estudo e que podem impactar dentro da saúde pública nacional.
Os principais resultados do estudo revelaram uma associação significativa entre eventos extremos da temperatura do ar e o risco de morte por DPOC em várias micro-regiões do Brasil, especialmente nas micro-regiões da região sul e sudeste. Isso indica que a exposição às temperaturas muito frias ou muito quentes pode aumentar o risco de morte por DPOC, e principalmente as temperaturas frias, que foram responsáveis por mortes no nosso estudo. As descobertas deste estudo têm implicações práticas significativas, porque elas destacam a importância de preparar e adaptar os serviços públicos de saúde para lidar justamente com o aumento de demanda por atendimento médico durante esses eventos climáticos extremos. Os formuladores de políticas podem usar estes resultados para desenvolver diretrizes locais de enfrentamento das mudanças climáticas e promover medidas de adaptação em todo o país. Já é verdade que o aquecimento global está começando e as temperaturas extremas estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, esse estudo seria uma espécie de pontapé inicial justamente na relação da temperatura do ar e as diversas formas de mortalidade que podem afetar a gente. Tem outros estudos ao redor do mundo, por exemplo, meus orientadores, por exemplo, fizeram um estudo relacionando o infarto com a temperatura do ar também. E, Igor, qual é a plausibilidade biológica desses aumento do risco de morte por DPOC com esses extremos em relação a temperaturas quentes ou frias? Bom, em relação à plausibilidade biológica, né, se tem sentido biologicamente falando a temperatura do ar afetar a mortalidade por DPOC, a gente vê que tanto climas frios quanto quentes podem afetar a saúde de pessoas com DPOC. De várias maneiras. Em climas frios, o ar gelado pode contrair as vias respiratórias, diminuir a função pulmonar e aumentar o risco de infecções respiratórias, tornando a respiração mais difícil para aqueles com DPOC. Além disso, o frio pode desencadear a broncoconstrição e prejudicar a depuração mucociliar, tornando os pulmões mais vulneráveis. Por outro lado, em climas quentes, o calor extremo pode desencadear a constrição das vias respiratórias, causar hiperventilação e desencadear a liberação de citocinas inflamatórias nas vias respiratórias, piorando os sintomas da DPOC. Essas condições climáticas extremas também podem interagir com outros fatores de risco, como poluição do ar e doença cardiovascular, que também aumentam o risco de exacerbação e mortalidade da DPOC. Você já falou que a parte da temperatura, o meio ambiente impacta em algumas doenças. Você pode falar um pouquinho mais como que é a nossa representação brasileira com conteúdo de outros estudos, Igor? Vários estudos em diferentes partes do mundo, incluindo China, Estados Unidos, Nova Zelândia, Taiwan e outros, abordaram justamente a relação entre a temperatura do ar e a DPOC. Por exemplo, tem um estudo chinês de Shen et al., que, aliás, usou uma metodologia semelhante à nossa, que ele encontrou uma fração atribuível de óbitos por DPOC associada à temperatura do ar de 12,6%. No caso do meu estudo, a fração atribuível foi de 12,04% em São Paulo. Ambos os estudos identificaram uma curva em que a maioria dos óbitos estava relacionada a temperaturas mais frias, sugerindo um impacto significativo do frio na mortalidade por DPOC. Outras pesquisas também encontraram associações de temperaturas extremamente frias e aumento do risco de mortalidade por DPOC, bem como o risco associado a temperaturas mais quentes. Alguns estudos também destacaram o impacto sazonal, com maior morbidade e mortalidade no inverno. Vejam, pessoal, que realmente esse trabalho contribui muito para a nossa ciência nacional e também para a literatura internacional. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui neste podcast, trazendo informações inovadoras e importantes para a nossa população. Obrigado pela oportunidade de prestar essa entrevista. Queria agradecer também meus orientadores, como o Dr. Mário Nogueira e a doutora Letícia Ferreira, por terem me ajudado a chegar até aqui. E também agradecer mais uma última vez a oportunidade de falar um pouco mais sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde pública do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada a todos. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa JBP Podcast, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo, e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!